Olá, Marco Antônio novamente. Vamos continuar. É, da última vez, do nosso último vídeo, nós tínhamos chegado até esse ponto, chegamos a calcular a média, só que agora a gente quer fazer algumas alterações no nosso data frame, na nossa base de dados, e nós vamos utilizar uma nova biblioteca. Essa biblioteca é chamada de dplyr. Quando a gente instalou o Tidyverse, ela já foi instalada junto, tá? Então aqui basta colocar o library e executar, tá? Então vamos fazer a execução do library aqui. Vou aqui executar novamente. Eu fiz uma colinha para facilitar a nossa vida, para não precisar ficar digitando tudo, e vou explicar o código, tá? Então fiz um Ctrl V aqui só daquilo que eu já tinha feito anteriormente. Quando a gente estava trabalhando com os nosso banco de dados aqui, observe que a gente tinha aqui essa condição, religião, o valor 1 é católico, o valor 2 é protestante, e assim sucessivamente. Tá? Só que a gente não quer isso, a gente quer que apareça aqui no nosso data frame, né, em vez de aparecer 1, 5, 6, 6, 2, 2, 6, 3, isso aqui, a gente quer que apareça o seu valor respectivo, tá? A sua categoria. Então aqui, católico que está na primeira posição, que é o valor 1, eu coloquei aqui, protestante, espírita, matriz afro e assim sucessivamente. Tá? A mesma coisa eu fiz para raça. Tá? Então, branco, negro. E é importante destacar, tem que ser na mesma ordem que o seu dicionário apresenta. Tá? Se o número 1 é o católico, então você vai chamar o católico de número 1. Não pode ser diferente. Então já vou aqui executar esse religião para guardar e esse raça para guardar. Observe que aqui agora eu tenho, né, um vetor de caracteres com 6 posições diferentes para valores que a gente tinha estabelecido. Ó, branco, negro, pardo, indígena, asiático, católico, protestante. Então é isso que a gente tem. E para fazer a alteração, que eu falei que a gente vai usar uma funçãozinha aqui desse dplyr, a funçãozinha chama mutate. Só que além do mutate, agora vocês vão conhecer o pipe. Tá? Esse operador pipe, a tradução seria tubo, né? Algo parecido com isso. Vocês vão utilizar ele para fazer uma passagem de dados para uma função. Né? Em vez de eu vir aqui escrever df aqui dentro, eu coloco o df aqui e atribuo ele para cá. A princípio parece meio sem sentido, né? Mas é porque a gente está aplicando uma função só. Mas às vezes vai acontecer de eu aplicar uma função aqui, passar para o mutate, passar para uma outra função e passar para uma outra função. Então esses resultados vão passando de função para função. Então o resultado da função mutate eu poderia passar ela aqui com um pipe para uma outra função. E assim sucessivamente. Tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a variável df que a gente tinha criado aqui em cima, tá? A partir da nossa base de dados, guardada lá no nosso diretório do projeto. Vou atribuir para ela o resultado dessa operação toda aqui. Ó. E essa operação toda vai fazer a mudança que a gente quer nos níveis de religião e nos níveis de raça. Tá? Então, aqui, ó, função mutate. Vou falar que aquela coluna religião, religião, observe aqui com R maiúsculo, sem acento, religião é um fator, ou seja, ela é igual a um fator, que vai receber o próprio vetor religião, cujos níveis hoje são de 1 a 6. Observem aqui que se eu fizer 1 a 6 aqui, ó, ele cria valores de 1 a 6. Se eu criar valores de 2 a 5, ele cria valores de 2 a 5. Então é isso que eu estou falando aqui. Ó. Os níveis são 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu quero que os labels, ou seja, que os nomes desses valores de 1 a 6 sejam substituídos pelo vetor religião que eu criei, que é exatamente esse aqui. Tá? Por isso que é importante colocar na ordem. E a mesma coisa vamos fazer para a raça. Tá? Então aqui para a raça, ó, também vai ser fator, vai receber raça, o nível também é de 1 a 6, só que os labels agora são esses aqui. Né? Vamos executar e vamos ver o que acontece. Ó, só para a gente ver aqui, lembrar como é que tá assim. E agora nós vamos executar e ele vai ficar assim. Tá? Então ficou do jeito que a gente queria. E o importante, a gente já definiu ele como fator. Tá? E esse aqui, na verdade, ele é um fator que ele não tem ordem. Tá? Então não importa para a gente a ordem. Não tem como a gente calcular a média, por exemplo, de religião. Lembrem sempre disso. No próximo vídeo, agora que a gente já estabeleceu fatores, a gente vai criar os nossos primeiros gráficos. Até daqui um pouco.